Fala aí, meu amigo, tudo bem? Prazer. Eu sou o Wesley, como você já sabe, a gente vai estar aqui no Projeto X ao quadrado e perceba bem, olha só como é que a manta do Projeto X está diferenciada. Amigo, você nunca mais vai me ver com a roupa de pano de chão. Olha só o nível agora, ó, e estamos patrocinados. Tem pessoas que estão com ciúme. Fazer o quê, né? Corra atrás também que você vai conseguir. Mas quem está comigo hoje? O meu amigo de direita. Olha aí, quem é? Eu sou de direita, eu apenas, né, gente, não exerço aqui um falso leninismo, né? Uma pessoa que diz que usa blusa de roupa de pano de chão, mas que custa R$200, né, gente? E hoje na nossa boa Ering está nos fornecendo aí um patrocínio, onde nós estamos aí agora com a nossa indumentária padronizada, né? Gente, prometo que hoje, como eu estou com o Wesley, eu vou freá-lo, né? Você não vai ter mais 89 mil minutos e 367 bilhões de tratados, né, para abordar numa aula, né, já que hoje a abordagem é mais dinâmica, aqui no Projeto X ao Quadrado, como vocês viram anteriormente, né, com o professor Paulo e o Zé Bonner, né, onde eles já trabalharam alguns aspectos da história econômica brasileira. E a gente vai aqui, eu e o competentíssimo mestre Wesley, vamos aí abordar algumas temáticas importantes para você continuar nessa linha do tempo. Mestre, posso começar? Muito obrigado. Tamo junto. E se prepare que teremos ainda críticas falando sobre o quê? Sobre as manifestações. Galera, olha só, ditadura militar, você tem que entender qual foi o contexto. Guerra Fria. Eu já expliquei isso daí pra você. Procura lá naquela aula lá de Guerra Fria. Cara, tem que se lembrar disso. 1959, Revolução Cubana. Também o Otto vai estar falando muito bem sobre isso. É nesse momento que Cuba está se tornando anti-imperialista, ou seja, é nesse momento que quando você tem a Revolução Cubana, o que vai acontecer? É nesse momento que Cuba vai se tornar independente economicamente dos Estados Unidos. Porém, como ela vive esse contexto de Guerra Fria, o que vai ser Guerra Fria? Gente, voltando, Estados Unidos e União Soviética. Então vai ser nesse momento que quando agora os Estados Unidos rompem laços diplomáticos com Cuba, automaticamente Cuba vai para onde, galera? Para a União Soviética. Então agora você vai ver que existe o princípio socialista nas Américas. E agora, para intervir isso, o que os Estados Unidos irá fazer? Irá apoiar as ditaduras na América Latina. Um exemplo disso que vai ser a ditadura no Brasil. Wesley, existem várias visões sobre isso, sobre esse assunto? Claro. Quer ver um exemplo muito bobo? Os militares vão falar o quê? Que isso é uma revolução democrática de 1964. Democrática aonde? Você vai ver que eles falavam que o Jango queria implantar o socialismo no Brasil. Eu nunca vi um socialista ter 500 mil cabeças de gado e andar de jatinho particular. Lembre-se disso. Você vai ver que ele queria fazer reformas de base. Ele ainda vivia a influência do populismo, tá? Mas agora eu quero que você entenda que é nesse momento, tá? Que quando você tem a ditadura civil-militar, por que civil-militar? Gente, porque você vai ver que vai ter um grande apoio da classe média, latifundiários e da própria UDN. Quem é a UDN? União Democrática, como você já sabe. Galera, é a galera principalmente vinculada ao quê? Aos altos empresários, ou seja, a elite econômica brasileira. E que elas tinham medo que o socialismo, bem entre aspas, viesse ser o quê? Implantado. Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que no dia 1º de abril de 1964, você vai ter o quê? O golpe militar. E esse golpe militar não só foi apoiado pelos militares, como foi apoiado também por quem, galera? Por boa parte da população. Quer ver um exemplo muito bobo? Pergunta para o seu pai, pergunta para sua avó, para o seu avô, se eles não apoiavam a ditadura. Claro que apoiavam. Tudo bem? Mestre, só fazendo uma intervenção aqui rápida, interessante que o Wesley frisou. Gente, apoio da classe média. Então você percebe que não há um movimento verdadeiramente revolucionário pela base popular. Isso no Brasil, de fato, raramente acontece, uma mobilização das bases, né? Assim como também temos que entender que o latifundiário vai estar presente nessa questão, né? É uma aula que a gente trabalhou em agropecuária, mas compreendendo que em nenhum momento os governos tentam modificar a estrutura fundiária no Brasil.
O Jango ele vai ser um dos poucos na história que vai mencionar a possibilidade de uma verdadeira reforma agrária e assim ele vai ser tratado como socialista. Nesse momento, você percebe que quem manda de fato no Brasil, o espaço geográfico brasileiro, desde a colonização vem sendo condicionado pelos interesses dos latifundiários. Dessa forma, gente, você percebe que no momento em que algo agride a elite, agride as oligarquias, você acaba tendo uma intervenção e, obviamente, um golpe que vai ali, né, modificar a situação que permita um controle maior por parte do Estado. Perceba bem, até complementando o Thiago, as ligas camponesas apoiaram esse movimento. Quem são as ligas camponesas? É a galera pobre. Tudo bem? A galera que queria fazer reforma agrária, ou seja, ele também agora não quis só utilizar o operário, mas também ele quer utilizar quem? O camponês. Por quê? Você vai ver que o camponês não tem leis trabalhistas nesse momento. Tudo bem, mas agora eu quero que você entenda que vai ser no dia 1º de abril de 1964 que você vai ter o famoso golpe militar. E agora você vai ver que a gente vai ter o AI-1. O que é o AI-1? Ato Institucional número 1. Ou seja, são leis agora onde a junta militar irá fazer para, de um certo modo, impedir o perigo que? Vermelho. Existe perigo vermelho no Brasil, gente? Claro que não. Tudo bem? Então é nesse momento que agora a junta militar vai escolher um general. E quem vai ser esse general? Castelo Branco. Gente, perceba muito bem, você vai ver que o Castelo Branco, ele é da ala moderada. Wesley, existe a ala radical? Sim. Você vai ver que quem vai ser a ala radical? Costa e Silva e Médici. Tudo bem? Você vai ver que, de um certo modo também, até o próprio Castelo Branco, ele pensava que iria ficar no poder 1 ano somente. E quantos anos ele ficou? Ele ficou 3. Gente, lembre-se disso. Olha aqui, para você aprender. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e quem? Figueiredo. Tudo bem? Lembre-se disso. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici. Por que Médici aqui no meio? Porque ele vai ficar entre os dois períodos do quê? Da ala radical e da ala moderada, e você vai ver que vai ser ele que vai viver os anos de chumbo, o período mais repressor da ditadura, mas isso daí é um outro papo. E eu quero que você se lembre também sobre o milagre econômico, que quem vai explicar isso muito melhor do que eu vai ser quem? Nosso querido e amado Thiago Feitosa. Tudo bem? Mas agora eu quero que você entenda. Você vai ver que vai ser no governo dele que ele irá fazer o famoso AI-2. Como assim o AI-2? Formação do bipartidarismo. Gente, bi-2, ou seja, estarão 2 pessoas ou 2 partidos políticos, Arena e MDB. Gente, quem é o Arena? Arena é o partido político que apoiava os militares. Paulo Maluf. Entendeu a malandragem? E o MDB? O MDB vai ser a oposição. Wesley, então o MDB ele era de esquerda. Não. Gente, olha só, eu quero que você entenda uma coisa. Nem todo mundo que era contrário à ditadura era de esquerda. Tudo bem? Lembre-se disso, tá bom? Mas agora eu quero que você entenda que é nesse momento que cada vez mais a ditadura militar ela vai centralizar o poder nas mãos de quem? Nas mãos dela. Tudo bem? Quer ver um exemplo? Ela vai fechar a UNE, a CGT e as ligas camponesas. UNE, União Nacional de quem? Dos estudantes. CGT, Central Geral de quê? Dos trabalhadores. Gente, você vai ver, e os próprios militares acusavam essa galera de ter influência o quê, gente? Comunista. Mas isso é verdade? Lógico que não. Realmente existem pessoas que são de esquerda? Lógico, mas você falar agora, você generalizar que todo mundo é de esquerda, tá errado. Tudo bem? Uma coisinha aqui, fazendo uma intervenção rápida, pessoal. Quando ele fala do fechamento da CGT e você percebe que os sindicatos já começam a ser mal vistos pelo governo, né, temos que entender um cenário, pessoal, muito relativo à influência estadunidense, né, que o Wesley frisou. Lembra, pessoal, que na década de 60, década de 70,
aquele keynesianismo, aquele modelo de bem-estar social, apesar do governo militar ser tratado por muitos autores como um Estado keynesiano, e de fato isso é muito discutível, mas já havia internacionalmente uma ideia de enfraquecimento do Estado, diminuição dessa intervenção estatal, flexibilizando as relações de trabalho. Um órgão, obviamente, de protesto, de procura por respeito aos direitos trabalhistas, né, por melhores condições de trabalho às classes, isso não era muito bem visto internacionalmente pelos interesses do capital. Então é óbvio que, usando essa fachada de antissocialista, de contra-golpes influenciados pela União Soviética, algumas medidas liberalizantes, e quando eu falo disso você tem que ter muito cuidado, porque isso era apenas uma introdução, era uma nuance, mas você já começava a reprimir esse fortalecimento da classe operária, tanto que o próprio Lula vai ser um cara mal visto durante o período militar, sendo inclusive perseguido pelo regime, onde a procura por melhores condições para os trabalhadores já não era mais uma lógica que interessava tanto assim aos governos, principalmente influenciados pelo capitalismo estadunidense. Beleza, gente? Não, e o Thiago está completamente certo, porque você vai ver também que, de um certo modo, eles vão querer, bem entre aspas, né, que até o propriamente Thiago falou, eles vão querer centralizar a economia, mas também vão querer centralizar o quê? A política. Quer ver um exemplo muito bobo? O AI3. O que vai ser o AI3? Eleições indiretas para governadores, ou seja, por que eleições indiretas? Quem votaria, gente? Não vai ser o povo, mas vai ser quem, galera? O Congresso. Por que isso é tão importante? Porque agora, quando os governadores terão, quando eles são eleitos, automaticamente eles indicariam quem, gente? Os prefeitos. Por que isso é tão importante? Gente, perceba que cada vez mais o povo está sendo o quê? Excluído. Quando eu falo povo, eu não estou falando só da massa oprimida, mas eu estou falando também da classe média alta. Perceba muito bem. Você vai ver que mais à frente, quem vai ser realmente a galera que vai ser do movimento de oposição, vai ser a galera de esquerda junto com a classe média o quê? Média alta. Gente, volta pra cá. Olha aqui, ó. E é nesse momento também que você vai ter o famoso AI4. O que vai ser o AI4? Vai ser uma tentativa de fazer agora o quê? Uma nova Constituição. Por isso que eles convocam a Assembleia Nacional o quê? Constituinte. Para que vai servir isso? Você vai ver que essa nova Constituição vai ser a união dos atos institucionais junto com a lei de imprensa. Para que vai servir isso, gente? Repressão. Primeiro, censura. Evitar o perigo comunista no Brasil. Gente, já falei para vocês, olha só, é nesse momento que você está vivendo cada vez mais a intensidade, você está ascendendo esse período de repressão. Junto com isso, os militares vão fazer o PAEG. O que vai ser o PAEG? Você sabe o que é o PAEG? Muito menos eu. Thiago, vem. Amigos, PAEG, Programa de Apoio Econômico ao Governo. Na verdade, você já estava observando, pessoal, uma característica que vai ser muito marcante daquilo que o Wesley vinha mencionando, relativo, né, a esse primeiro momento, né, do nosso presidente Castelo Branco. Né? O Castelo Branco, ele é o cara do dedo polegar porque ele ainda apresentava, apesar do seu rigor político, né, no sentido de repressão inicial ali que a ditadura vai impor, ele tinha uma visão econômica um pouco mais progressista no sentido da cautela. É uma coisa que a gente precisa marcar. O regime militar vai ser determinado por 3 fases. Uma primeira que a gente chama de PAEG, a segunda que vai ser um milagre econômico e a terceira que vai ser chamada marcha forçada, né? Que alguns nem gostam de usar esse termo, mas é uma realidade que a gente vai comentar em seguida. E quando nós falamos do PAEG, havia uma proposta bastante cuidadosa, podemos dizer assim, de tratar a economia. Primeiramente, corte de gastos públicos. Você entender que o Estado largo, como ele vinha sendo em governos anteriores, ele era causador de gastos excessivos, de endividamento externo, né, gente? Isso é uma realidade que vem desde o JK, né, como você viu na aula anterior, e também, né, de altos juros, condições que pudessem ali desfavorecer a economia e elevar a inflação. Na verdade, você vai perceber que esse controle estatal agora ia ser muito voltado para tentar amenizar esses impactos. A elevação dos juros imposta pelo governo militar tinha qual sentido, gente? Lembra daquela hora que a gente falou dos gargalos econômicos, que é uma realidade até cotidiana nesse momento? Você tem juros altos para reduzir o consumo, tentar frear, né, esse ímpeto de consumismo e, obviamente, equilibrar a inflação.
Você vai ter também um controle de crédito ao setor privado, que é uma característica do PAEG. Ou seja, as empresas não poderiam mais obter crédito de maneira indiscriminada, o que era também geradora de inflação, né? Porque você tinha ali uma saída de capital, um aumento de gastos, isso poderia também agravar esse quadro. Então era uma fase de controle, de equilíbrio. Controlar a inflação para o governo militar nesse primeiro momento era a palavra-chave para que você pudesse criar um crescimento sustentado do Brasil. Porém, vamos ver em seguida que o milagre econômico acabou não sendo bem assim, né? E quando ele fala aqui do FGTS, gente, isso acaba representando um saldo muito importante para os próprios trabalhadores, né? Você entende que hoje, né, há um acúmulo de capital, né, em longo prazo, né, que o trabalhador acaba absorvendo, e isso, gente, tende a, primeiro, criar um fundo, né, de garantia, como o nome mesmo fala, para esse trabalhador, o que é uma medida social, podemos dizer assim, não podemos negar essa questão, e também gera um fundo que é, por vezes, utilizado pelo próprio governo. Também é uma questão que deve ser observada. O seu FGTS, gente, quando você trabalha, não fica lá guardadinho, bonitinho, numa caixa dourada com o seu nome. Quem dera fosse assim. Esse fundo ele é utilizado pelo governo, tanto que hoje vemos um cenário, né, que você vê na aula do Best Bonner sobre população, onde há ali uma questão ligada ao rombo da Previdência. A Previdência hoje ele está comprometida, né? Como que você hoje vai pagar todos esses fundos de garantia e fundos de pensões aos trabalhadores? Isso é uma realidade que acaba demonstrando que isso também era um lastro, né? O que é o lastro? É um fundo de segurança para que o governo também pudesse ter um capital que pudesse ser utilizado de tempos em tempos, né? Então essas medidas do PAEG foram muito mais conservadoras, podemos dizer assim, do que aquelas que nós vamos ver no milagre econômico. Mestre, uma dúvida, também você pode me tirar. É nesse momento que você vai ter o arroxo salarial? O arroxo salarial, mestre, é uma medida que vai caracterizar todo o período militar, né? Na verdade, ele nem fica tão forte aqui, Wesley. Ele vai ficar até um pouco mais forte no período do Delfim Neto, que vem um pouquinho depois. Mas você já começa a criar a ideia do teto salarial. Isso, gente, pode parecer uma ideia de controle da inflação. Qual era a lógica? Vou explicar para você do arroxo. Eu sou assalariado, recebo um salário. Se o meu salário aumenta constantemente, eu vou querer gastar o quê? Mais. Se eu estou gastando mais, eu estou botando mais dinheiro no mercado. E eu estou demandando que a indústria produza mais também. Então, gente, essa constante exigência por produtos faz com que esses produtos fiquem cada vez mais caros. Já que eu, como consumidor, quero sempre comprar. É o que a gente vê no Brasil na atualidade, né? A inflação cresce porque nós, brasileiros, hoje somos consumistas. Nós temos hábitos consumistas. Então, dentro disso, a ideia era estabelecer um teto para que essa inflação não fosse ampliada. Só que a gente vai comentar mais um pouquinho no próximo bloco que, na verdade, isso vai ser gerador de grandes abismos sociais, porque quando você arrocha salarialmente o trabalhador, você acaba, né, diminuindo o acesso do mais pobre à renda, né? O que é um problema, né, mestre Wesley? Tá vendo, gente, como é que é sempre bom a gente dialogar história com geografia? Cara, todas as ciências são importantes para você, tudo bem? Galera, e agora você vai ver que vai ser nesse momento que o Castelo Branco sai e automaticamente quem vai entrar? General Arthur Costa e Silva. Gente, por que você vai ver que ele vai ser tão importante? Porque você vai ver, e eu quero que você se lembre disso. Cara, Castelo Branco, AI2, AI3, AI4. Quem vai fazer o AI5? Costa e Silva. Porém, quem irá, de um certo modo, ascender esse período de repressão vai ser quem, gente? Eu já expliquei. O Médici. Tudo bem até aí? Gente, agora, Costa e Silva, você vai ver que cada vez mais vai existir um movimento de oposição contra o regime militar. O exemplo disso você vai ver que vai ser a famosa passeata dos 100 mil. Gente, isso já caiu na UERJ. Por quê? Olha a influência do maio de 1968. A galera francesa vai às ruas querendo, de um certo modo, acabar com a bipolaridade que você tem com a Guerra Fria. Em um outro momento, você vai ver que vai ser por causa desse maio de 1968 que essa galera vai ter essa influência e, de um certo modo, quer acabar, ou seja, quer acabar com um período de repressão que a ditadura militar traz para o Brasil. Um exemplo disso você vai ter também o famoso caso Moreira Alves. Por que esse cara é tão importante? Porque você vai ver que ele queria, de um certo modo, boicotar o desfile 7 de setembro. Gente, qual é a principal representatividade militar que você tem até hoje no Brasil? 7 de setembro. Tudo bem? Por que isso é tão importante? Porque você vai ver que, em resposta a isso,
Costa e Silva vai fazer o quê? O famoso AI-5. O que vai ser o AI-5? Você agora vai dar plenos poderes ao presidente, ou seja, agora o presidente ele vai se tornar o quê? Um ditador. Ele vai controlar a política, a economia do Brasil. Gente, e agora você vai ver que eu vou acabar com as fins das garantias constitucionais e do habeas o quê? Corpus. O que vai ser o habeas corpus? Gente, olha só, um exemplo muito bobo. Eu nunca fui preso. Se eu fosse preso hoje, ou se a polícia quisesse me prender, eu estaria no presídio? Não. Por quê? Porque eu tenho habeas corpus. E agora quando você tem, de um certo modo, quando você acaba com esse habeas corpus, automaticamente você vai ter o quê, galera? Todo mundo vai ser preso quando quiser. Ou quando os militares o quê? Escolhessem. Gente, por que isso é tão importante? Porque você vai ver que vai ser nesse momento que a gente vai viver os famosos anos de chumbo. O período mais repressor. O período onde inúmeras pessoas foram mortas, inúmeras pessoas foram presas, inúmeras pessoas foram exiladas do Brasil. Gente, por que isso é tão importante? Porque agora a gente vai viver com o famoso carniceiro. Wesley, que isso? Você não pode falar isso. Sim, eu falo. Eu tenho o direito de falar. Ele foi carniceiro. General Médici. Por quê? Você vai ver que agora ele vai ser extremamente repressor. Ele irá fazer o doicode, o BAN, o SNI. Muitos falam que isso não é verdade, mas sim existiu. Quer ver um exemplo muito bobo? Governo militar. Pode me ver as pessoas desaparecidas? Onde é que estão relatos delas aonde vocês até hoje não falam? Isso não é uma causa até hoje de direitos humanos? Muitos ainda estão desaparecidos, muitos dos seus familiares não sabem aonde os desaparecidos se encontram. Quer ver um exemplo muito bobo? Olha a Dilma, olha o Lula, dentre outros. Quer ver um exemplo muito bobo? O general Ustra, ele mesmo fala que matou. E ninguém fala nada. Você vai ver comigo por quê? Você vai existir um movimento chamado de anistia, onde os militares nunca serão presos. Gente, por que isso é tão importante? Porque, de um certo modo, a gente viveu o processo inflacionário que o Brasil viveu até 1994 vai ser por causa do quê, galera? Por causa da ditadura. Gente, eu não estou criticando os militares, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eles erraram. Quer ver um exemplo muito bobo? Na Argentina, pessoas até hoje estão sendo presas. O Pinochet no Chile foi preso. E até hoje no Brasil não temos pessoas presas. Já pensou se fosse um teu familiar que fosse preso? Já pensou se teu familiar fosse desaparecido? Como você estaria agora? Lembre-se disso. Mas agora eu quero que você entenda que para, de um certo modo, acabar com essa repressão, você vai ter um movimento guerrilheiro. Um exemplo disso, MR8, VAR Palmares, até propriamente a Dilma participou disso. Galera, por que isso é tão importante? Você, estudante, você tem que sim manifestar. É todo direito seu. Você tem que ir às ruas. Isso é um processo político que é extremamente importante para você. Tudo bem? Você vai ter a famosa guerrilha do Araguaia. Gente, por que a guerrilha do Araguaia é tão importante? Porque você vai ver que ela tinha táticas de guerra e ela apresentava-se também no meio rural. Gente, a ALN e também o MR26.